No quadro Raízes do Cerrado, a nossa vitrine rural desta semana, vamos mostrar uma reportagem especial que destaca o impacto das mudanças climáticas nas commodities agrícolas produzidas pelo Brasil e exportadas para todo o mundo. Confira. Um estudo desenvolvido pelo grupo GPMA Agrimet, aqui da Exalc-USP em Piracicaba, busca identificar os efeitos das chamadas mudanças climáticas sobre a produção brasileira de soja. Nós tivemos a ideia de estudar essa parte porque a soja é uma das principais commodities brasileiras, né? Sempre aí disputando em termos de importância no nosso PIB com minério de ferro. Então é uma cultura super importante para o nosso país. Também é uma cultura super importante em questões de segurança alimentar. Então é a maior fonte de proteína alimentar do planeta. E a partir disso, nós tivemos uma preocupação de que como seria, né, essa cultura, né, da soja no Brasil em um cenário de mudanças climáticas. Então a gente sabe que o clima está mudando, a concentração de CO2 na atmosfera vai causar efeitos no clima, né? Então de incremento de temperatura, a questão de volume de chuvas, né, ainda um pouco incerta. Então surgiu a partir disso, né? E a nossa grande questão é se o Brasil conseguiria ainda, né, ser o maior fornecedor de soja para o mundo, né? Porque hoje nós somos o maior produtor e também o maior exportador desse grão. Nosso estudo apontou o seguinte, que apesar de alguns efeitos negativos dessa mudança climática, que é um incremento da temperatura e também a diminuição em termos gerais no volume de chuvas, nós teríamos um aumento médio na produtividade da soja. Então, um incremento médio entre 1% e 30%, que seria o incremento médio da soja em decorrência do aumento de CO2. Então, o aumento de CO2 torna a planta mais eficiente no uso de água, porque ela ocorre uma redução da condutância estomática, que está relacionado ao movimento de abertura e fechamento do estômago. Isso leva à perda de água pela captação de CO2. Então, seria uma planta mais eficiente no uso de água e, portanto, mais produtiva. Só que, ao mesmo tempo, nós observamos a maior ocorrência de eventos extremos. Então, esses eventos extremos, ou seja, talvez anos com mais estiagem, então, e tudo isso começa a gerar um maior risco de produção e maior risco de quebra de safra do que nós temos hoje. Então, apesar do maior incremento, nós teríamos um maior risco produtivo, porém, ainda conseguiríamos talvez manter aí a liderança na produção de soja. Mas e quanto aos agentes causadores das mudanças climáticas? Qual é o papel da soja nesse processo? O pesquisador responde. Especificamente na cultura da soja, a gente vai numa direção de que é uma cultura pouco poluente, né, porque nós não utilizamos fertilizantes à base de nitrogênio, certo? Que acaba contribuindo aí para essas questões de poluição atmosférica. Mas, ao mesmo tempo, se nós começarmos a empregar irrigação na soja, hoje nós temos a maior parte da produção de soja em sequeiro, mas já sabemos que está aumentando aí a quantidade de área irrigada. Então, nesse sentido, nós teríamos que focar em como otimizar o uso desse recurso hídrico na produção de soja. Então, utilizar da forma mais racional possível, porque a agricultura é a maior utilizadora de água no mundo, então seria mais nessa direção, né? Então, um olhar mais para a água, especificamente no caso da cultura da soja, já que nós não temos a utilização de fertilizantes nitrogenados na maior parte da soja
produzida no Brasil e no mundo, né? Olha só, o quadro Raízes do Cerrado, a nossa vitrine rural, tem o apoio do Grupo Cacique aqui de Paracatu. Um abraço aí para todos do Grupo Cacique. Nós vamos trazer muitas reportagens, um giro também rural com informações importantes, porque estamos numa região do agronegócio, então o jornalismo da TVC Paracatu não pode deixar, né, de lado essas notícias voltadas aí para a agricultura de um modo geral, né?